e nos próximos capítulos da novela Renascer. Oh, meu Deus do céu, a coisa tá mais enrolada que conversa de pescador. Lá no sertão, onde a poeira levanta e o sol castiga, a situação tava assim, meio que amarrada, sabe? Pois então, a tal da Eliana, essa mulher arretada, não quis saber de aceitar a proposta de partilha das terras que o velho José Inocêncio fez. Ele, um homem duro feito pedra, dono de uma teimosia que só vendo, achou que podia dividir as terras e pronto, tava tudo resolvido. Mas Eliana, com aquele jeitão firme que só mulher decidida tem, bateu o pé e disse que não queria papo com a proposta dele. A Kika, uma amiga dessas que dá conselho sem ninguém pedir, foi logo dizendo para Mariana que ela devia era aceitar a proposta do José Inocêncio antes que os filhos dele botassem a mão no pedaço e complicassem tudo. Porque, cê sabe como é, filho de gente poderosa acaba sendo mais complicado que resolver nó de laço em dia de ventania. Mariana, coitada, tava numa sinuca de bico, sem saber se dava ou descia, mas Kika tentava empurrar a moça para tomar uma decisão antes que fosse tarde demais. O José Inocêncio, apesar de ser um cabra duro, tinha um lado mais sensível que ele escondia atrás daquele jeito todo bruto. Quando ele pegou a carta da Marianinha, foi lá no túmulo da Maria Santa, e eu te digo, foi ali que o homem se quebrou. Diante da cruz, ele leu a carta, e o silêncio ali era de arrepiar, como se até os passarinhos tivessem calado só para ouvir o que ele tinha a dizer. Enquanto isso, o Damião, um sujeito de coração bom, fez uma promessa daquelas. Disse que ia ficar ao lado da Eliana, que não ia deixar a moça sozinha nem que o mundo caísse. Ele queria ser presente na vida do filho, porque, homem que é homem, cuida da família e não foge da raia. Eliana, com aquele ar de quem sabe o que quer, decidiu aceitar a proposta do Egídio, só para não ter que fazer acordo com o José Inocêncio. Preferiu se aliar com o Egídio do que dar o braço a torcer pro Inocêncio, que ela sabia, era um homem que não dava ponto sem nó. E olha só, a Zinha, que tava ali só cuidando da vida dela, levou um susto daqueles de parar o coração quando deu de cara com a Lilith em sua casa, justo na hora do jantar. A moça não esperava aquela visita nem em sonho, e ficou ali, sem saber o que fazer ou o que dizer. O Rashid, que era desses homens que gosta de ver as coisas bem feitas, resolveu que ia acompanhar de perto a evolução do Bumba do José Inocêncio antes de ir embora. Ele sabia que aquele Bumba era coisa séria, e queria ver com os próprios olhos como ia se desenrolar essa história. Mas, não pense que o Rashid ia ficar por ali para sempre, não. Ele já tinha avisado a dona patroa que ia deixar a vila. Era um homem de poucas palavras, mas quando falava, todo mundo prestava atenção. Já o José Inocêncio, com aquele ar de quem não tem medo de nada, resolveu encarar o Egídio de frente. E vou te contar, quando esses dois se encontram, o tempo até para de correr. Agora, o velho José Inocêncio, que não era bobo nem nada, aceitou passar com o Bumba pelas terras do Egídio. Era uma jogada arriscada, mas ele estava decidido. A Lilith, enquanto isso, estava tentando arrancar informações do Norberto sobre o pai dela, mas o cabra era mais fechado que cofre de banco, e não soltava nem um pio. O José Inocêncio, vendo que as coisas iam apertar, resolveu que ia dar um suporte financeiro para Mariana, para ela poder recomeçar a vida depois da festa do Bumba. Ele sabia que a festa ia ser um divisor de águas, e queria garantir que Mariana tivesse uma chance de recomeçar. Mas não pense que o Egídio ia ficar só olhando, não. Ele estava lá, preparando a arma que planejava usar contra o José Inocêncio. A coisa estava esquentando, e o clima de tensão era quase palpável, como aqueles dias antes da chuva, quando o ar fica pesado e todo mundo sabe que a tempestade está chegando. Teca, coitada, ficou apavorada com o tom de ameaça da Mariana. A moça tremia mais que vara verde, porque sabia que quando Mariana ameaçava, era porque estava disposta a tudo. E o mais estranho foi que a Teca, num desses momentos que ninguém explica, criou um elo com o Bumba, só de olhar para ele. Era como se os dois se entendessem sem precisar de palavra. No meio dessa confusão toda, Eliana e Egídio resolveram se casar. Foi uma decisão que pegou todo mundo de surpresa, porque ninguém esperava que os dois fossem acabar juntos. Mas sabe como é, coração não se manda,
e os dois resolveram juntar os trapos e seguir a vida juntos. Agora, a Inácia, que estava sempre preocupada com tudo e todos, começou a se preocupar com a Teca. Ela via que a moça estava diferente, mais calada, mais distante, e isso mexia com ela. Inácia sentia que algo estava para acontecer, e a preocupação não deixava ela em paz. E assim, meu amigo, a história segue, com os personagens se enrolando nas próprias decisões e o destino se desenhando como uma estrada de terra, cheia de curvas e poeira. Cada um deles, com suas dores e desejos, segue em frente, tentando achar um lugar ao sol, mesmo que o caminho seja árduo e o sol castigue sem dó.